Shalaim de alça a todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do nosso Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Graça e paz, amados, como vocês estão? Como passaram o dia? Então, conforme está na palavra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz que os olhos espirituais só podem ser abertos somente através de uma conversão genuína em Yahshua Mashiach. Muitos de vocês não compreenderão o que eu irei dizer. Muitos de vocês não conseguirão entender o que está acontecendo no mundo físico, né? Que está repercutindo no mundo espiritual e que repercute no mundo físico natural, né? Mas para isso nós temos que ter uma fé genuína. Para isso nós temos que aceitar Yahshua Mashiach, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para isso nós temos que entender que a nossa salvação depende de aceitar Yahshua Mashiach. Ele foi no madeiro, pagou um alto preço para que hoje eu e você pudesse receber como prêmio a nossa salvação. A graça e paz, queridos, esteja com vocês nesse dia, para a glória de Yahweh. Shalaim de Yahshua. Eu estou desejando para vocês que a paz de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, aonde você colocar as plantas dos pés. Assim como o Criador prometeu a Moisés, Ele prometeu a Josué, Ele nos promete nesse dia. Ele ministra nos nossos corações e diz: aonde vocês colocarem as plantas dos pés, aonde vocês tocarem, nada e ninguém poderão resistir à minha presença, porque aqueles que carregam os nomes santos e purificados, nada e ninguém poderão resistir à presença do Mashiach. Nós entendemos, querido, conforme está no livro de Isaías 42, nós não devemos. Isaías 43, versículo 5. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque Ele está conosco. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Não tenha medo. Sabe, querido, na Bíblia Sagrada, o Criador, ele deixou relatado na Bíblia, permitiu, né, que eu e você pudéssemos meditar mais de 365 vezes. Não temas, não temas, não temas. Eu estou contigo, eu te cuido, eu te sustento, eu te levanto, eu te cuido, eu te livro, eu te guardo, eu te protejo. Não tenha medo, queridos. Agindo Yahweh, quem poderá impedir o seu agir? Agindo Yahweh, quem poderá impedir a sua manifestação? Ele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Tudo está sobre o seu domínio e controle. O seu poder é infinito. Você sabe o que significa isso? Significa que o poder dele jamais caberá, jamais irá acabar, jamais irá cessar. Entende? Nós estamos entendendo que nós estamos vivendo a última era. Nós somos uma geração privilegiada. Privilegiada para aqueles que aceitam, aqueles que recebem essa graça, essa dádiva de chamado salvação. Yahshua foi no madeiro por mim e por você, não em vão, mas que nós pudéssemos receber libertação. Haja visto que aqueles que recebem e aceitam Yahshua Mashiach, não mais escravos, não mais escravos, mas temos espírito de grandeza, espírito de liberdade. Sabe, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, diz que o reinado de Davi foi reconhecido por Irão, porque o Criador havia confirmado ele como rei de Israel e que tinha exaltado ele muito acima do seu reino. Então, começarão a acontecer manifestações conosco que servimos a Yahshua, que vai testificar aqueles incrédulos, né, entre aspas, aquelas pessoas que criticam, que falam mal de nós, que levantam contra nós com calúnias, né? Irão começar manifestações testificando o nosso chamado, confirmando o nosso chamado diante dos homens, diante daqueles que se denominam grandes, poderosos. E nós lembrando aqui que grande e poderoso é somente o nosso Criador através do Salvador Yahshua Mashiach. Então seremos confirmados nessa terra, porque nós estamos na era da justiça. A era da graça se foi. Agora é para valer. Agora não tem como mais ficar em cima do muro. Agora que já foi, querido, não farão coisas novas. Vão se repetir. O que aconteceu no livro de Gênesis, automaticamente estará acontecendo em Apocalipse. É uma repetição, não se cria nada novo, se copia, se refaz aquilo que já foi feito anos e anos atrás. Então, queridos, eu quero dizer para você,
Seja bem-vindo na presença de Yahshua Mashiach. Abra o seu coração, que Ele venha ungir os seus olhos para que tenha olhar de pureza, que Ele venha ungir a sua boca, a sua língua, para que tenha palavras de edificação nesse novo dia, que Ele venha ungir os seus joelhos para que você esteja sempre submisso a Ele, sujeitar o Criador Yahweh, resista ao mal e Ele vai picar a mula da presença de vocês, né? O diabo, ele vai investir. Você tem que ter uma fé em movimento, uma fé arrojada, né? O Criador, não, Ele vai te chamar em secreto, Ele vai ministrar no seu coração o que você deve mudar, como você deve mudar, o que você deve fazer, qual caminho você deve seguir. Por quê? Porque é propósito dele, para nos ensinar, para que nós venhamos evoluir, para que nós venhamos crescer na fé. Se faz necessário, querido, que nós venhamos mudar a rotina, fechar ciclos, abrir novos ciclos, andar por caminhos antes não andado, né? Ele vai começar a nos movimentar de uma forma extraordinária, para que o nosso chamado seja testificado diante dos incrédulos, diante dos perseguidores, diante do diabo. Você sabe que o espírito do anticristo, ele já opera na terra, né? O sistema em si trabalha para ele. Você entende que a partir desse ano está tudo se implantando para que o sistema dele venha se concluir. Nós teremos 3 anos ainda de falsa paz, tá? As coisas vão cair, vai dar uma decadência, um colapso muito grande na economia e tudo, já tá, só que está escondendo. Mas vai ter que se revelar à população, porque não vai ter como esconder mais. Mas aí vai vir um governo único que vai tentar trazer um salário mundial de sobrevivência, porque a miséria, a pobreza vai estar extrema na terra. Aquelas pessoas que antes estavam empreendendo, não vão conseguir empreender mais. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala que aquele que vendia não se alegra porque não conseguirá vender de novo, comprar aquilo que foi vendido, né? Nós estamos vivendo essa era na terra, né? Muitos ainda estão desapercebidos, mas nós estamos nessa era. É triste. Não, porque a Bíblia já tinha anunciado isso antes, que isso estaria de acontecer. Nós entendemos que o anticristo, por isso que o diabo, ele tem medo de santidade, tá? Ele não tem medo de conta bancária, ele não tem medo de segurança, ele não tem medo de nada, ele tem medo de santidade. Então, nós que carregamos o nome de santos e purificados, nós temos que estar santificados para lutar contra o mal. Lembrando que a nossa luta é contra sangue, não é contra sangue e contra carne, mas contra principados e potestades. Lembrando que nossa luta é estritamente espiritual. Nós iremos conseguir vencê-lo através do espiritual, não pelas forças dos nossos braços, pelo recurso, nada disso. Isso não vai impedir o diabo de manifestar, de usar pessoas influentes, não influentes, entende? Então é bem provável que em breve surgirá um salário mundial, tá? Porque a população vai estar em extrema escassez. Já estamos observando isso em vários países, em vários estados. Aqui mesmo no Brasil, as pessoas não têm no que comer, né? E Yahweh diz que aos seus que ele guardaria, e ele é fiel para cumprir o que ele prometeu, e ele tem sido fiel para conosco. Assim seja. Então, para hoje nós iremos meditar no Salmo 141. Bora lá, pega a sua Bíblia. Bora lá, vamos botar fogo no diabo nesse dia para a glória do nome do Criador e exaltação do seu nome. Aproveitando o ensejo, bora lá, vamos repreender a praga, as calúnias, vamos repreender o espírito invejoso no nome de Yahshua Mashiach. Vamos repreender, bora lá, vamos orar. Pai, ministra nosso coração através de Yahshua Mashiach essa palavra. Nós neutralizamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda praga, toda calúnia, toda palavra contrária, toda obra contrária, todo laço, embaraço, pedra de tropeço no nosso caminho. Nós neutralizamos agora. Por um caminho veio, mas por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra mim, contra você, prosperará. E toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Se ele é nosso, nós somos dele, tudo que é dele é nosso. Assim seja, querido. Bora lá no Salmo 141. Criador,
a ti clamo. Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. Põe, ó Criador, ou aguarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclina o meu coração a coisas más, a praticar obras más, mas com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízes foram derrubados pelo lado da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Quando os nossos olhos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fender e partir a lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Criador e alma. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarde-me dos laços que me armaram, e dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Assim seja, vamos até aqui. Então, essa palavra é uma forma de nós clamarmos ao Criador, pedindo a interferência dele, através de Yahshua Mashiach, sobre as nossas vidas, contra laços, embaraços, pedras de tropeço. O que seria isso? Seria armadilhas que são propositalmente colocadas ao nosso caminho, para nos destruir, para nos prejudicar. São armadilhas, são formas interligadas entre si, porque o diabo ele anda em bandos, você tem que entender isso, ele anda em multidões, em bandos. Então são multidões de situações para que a gente venha cair. Mas na própria palavra do Criador ele diz: o meu justo ele pode até cair, mas ele não ficará prostrado, porque eu seguro pela mão e levanto. Então a diferença de você estar do lado do vencedor do que do lado do perdedor. Entendas como isso é importante nós fazermos uma escolha, como é importante nós estarmos do lado do Altíssimo Soberano, como é importante nós entendermos que a presença do Criador ela tem que ser suprema, primícia nas nossas vidas. Como é interessante nós adorarmos, levantarmos pela manhã, já entregando os nossos dias a Ele, pedindo a Ele a sua proteção, a sua interferência sobre as nossas vidas, pedindo a Ele que venha fazer o seu sobrenatural, e você tendo a consciência que Ele é o seu pastor e que nada, absolutamente nada vai te faltar. Porque quando nós vivemos pela fé, o justo, ele vive pela fé. Ele não vive conforme os seus olhos contemplam. Até porque quando nós cremos no Criador, a frequência que nós emitimos é altíssima. Porque quando nós estamos com a frequência perfeita, que conecta-se ao trono celestial, nós bem oramos, a resposta já chega. Então, na palavra do Criador, ele diz que nós não devemos ter medo do terror da noite e nem das setas que voam de dia. Queridos, há muitas manifestações de ataques espirituais contra as nossas vidas. Coisas insignificantes aos seus olhos, ali são formas de envios. O diabo, o espírito do anticristo que está operando na terra, você tem que entender a seguinte coisa: o diabo está operando na terra. O anti-Mashiach, aquilo que é contra a adoração ao Criador, contra a família, contra a igreja do Mashiach, ele vai atuar na vida, vai tentar perseguir, ele vai perseguir agora com mais intensidade aqueles que levam o nome verdadeiro. Ainda mais que o diabo caiu por inveja, porque quis tomar o trono do Criador. Só que há anos atrás aconteceu uma tradução na Bíblia Sagrada, deveria ter acontecido uma transliteração. Ocultaram propositalmente os nomes do Criador e do seu Filho Salvador. E o nome do Filho do Salvador é tão importante
que o pai ele honrou o filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no filho. Isso não sou eu que estou falando, não, isso tem na Bíblia, tá? Então, o diabo, o propósito dele é ocultar o nome verdadeiro, porque sabendo que você tendo essa chave, você vai virar. Através dos nomes verdadeiros vai te guardar, vai te proteger. Você vai ter combustível suficiente para lutar contra o diabo. Você vai ter ferramenta suficiente para lutar contra os laços, embaraços e armadilhas dele. Você vai ter combustível, ferramenta, proteção suficiente para bater de frente com o mal. Porque esses nomes são poderosíssimos. Esses nomes têm poder. Esses nomes têm poder de sacudir a terra, fazer a terra rachar, quebrar, destruir, fazer com que os nossos inimigos se tropecem, que eles próprios arrumam a armadilha, eles próprios se embaraçam, eles próprios se destruam. Esses são nomes santos e purificados, e que todo aquele que for encontrando, invocando Iau e Yahshua serão salvos. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. O mal pode estar diante da sua casa. Lembra de Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões e mal algum aconteceu com ele. Queridos, aqueles que carregam essa unção, carregam essa autoridade do nome do Pai e do Filho, o mal pode estar na sua frente, atrás de você, do seu lado, ao redor de você, porque o diabo ele é territorialista. Ele vai te rodear, ele vai fazer laço na sua frente. Ele vai antecipar com pessoas passando a sua frente fazendo laços. Atrás de você vai fazendo laços. Aonde você vai gente na frente para fechar o seu caminho. Mas qual o segredo? Como lutar contra esse demônio, esse Satanás? É pedindo Iau, vá à frente. Yahshua, seja a minha retaguarda. A porta que Iau abre, ninguém fecha. A porta que Iau fecha, ninguém abre. É ter consciência. É derrubar o diabo, é na palavra. É pela palavra, é pela sã doutrina. É dizer 1000 cairão. 10.000 cairão ao nosso lado. 10.000 à nossa direita, mas nós prevaleceremos. E nada, absolutamente nada, poderá chegar até nós. Sabe por quê, querido? Na palavra do Criador, no Salmo 91, fala que nós vamos contemplar a recompensa dos ímpios. Então, o que é que você está semeando? Qual que é a sua semente? Você semeia a semente do bem? A semente do bem ou a semente do mal? Porque você vai colher conforme o que você está semeando. Você tem que ter consciência que Iau é o seu refúgio, é o nosso refúgio, e que nós habitamos na sua presença, debaixo da sua cobertura, que a mão dele está sobre nós, que as suas mãos estão sobre nós, sobre os nossos, nos guardando, nos blindando, e quando o mal vem, derrete como cera. Quando o mal apresenta-se próximo a nós, bate e volta, derrete como cera. Porque a palavra do Criador ela é bem objetiva. Ela diz que nenhum mal nos sucederá e que praga alguma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque seus anjos ele deu ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Que ele nos sustenta com suas mãos, para que nós não venhamos a tropeçar na armadilha, para que nós não venhamos a tropeçar na pedra de tropeço. É a palavra, querida, e quanto a palavra, quanto a verdade, não tem como revogar a verdade, não tem como contestar a verdade. Ele diz que, Yahshua disse, se você crê em mim, obras maiores farão. Eu te dou poder, autoridade para pisar em cobras, escorpiões, em serpentes. Sabe o que significa isso? Ele nos dá poder e autoridade para pisar no mal, para pisar no diabo. Ele nos dá poder e autoridade para frustrar os planos do adversário, para envergonhar o adversário que se levanta contra Iau e Yahshua. Por que levantando contra mim? Está levantando contra aqueles que eu creio que é Iau e Yahshua. Sabe, querido? Um dos versículos mais importantes da Bíblia, que eu tenho como mais importante, quando ele estava para mim revelar os nomes verdadeiros dele, eu sempre ia meditando, sempre me levava a essa passagem. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, em retiro alto, porque você conheceu o meu nome. Então, quando você que está aqui, esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e do Filho. E se você ter consciência da significância de conhecer os nomes verdadeiros, fará toda a diferença na sua vida a partir de hoje.
nesses dias que estão por vir. O espírito do anticristo, eu quero que vocês entendam que ele já foi anunciado, até o Vaticano já anunciou a sua chegada. Ele já está aí entre nós, só não pode revelar, mas quem tem os olhos espirituais abertos já sabe esse homem, de uma nação única e específica. Ele vai vir para cima dos santos com toda a força de raiva, de ódio, vai vir com tudo, mas estejais preparados, porque o diabo tem medo de santidade, é santidade. Ele vai vir, mas vai derreter como cera. Você vai invocar e algo vai te responder. Na angústia ele vai estar contigo. Ele vai te retirar a angústia, a aflição, e você vai o glorificar. Seus dias serão fartos, longos. Ele vai te mostrar a salvação diante dos seus olhos. Que nesse dia você possa contemplar da graça divina, da presença soberana do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Que todo laço, embaraço que estiver no seu caminho, ele venha neutralizar neste nome. Ele venha te guardar. Eu determino no nome de Yahshua Mashiach que Al venha nos guardar dos laços que armaram contra nós e das armadilhas que os ímpios caem nas suas próprias redes, enquanto eu e minha casa, enquanto você e sua casa escapa sã e salvo. Assim seja. Você crê? Você recebe? Você recebe porque ele vai agir. Ele diz, não temas mais 365 vezes, ou seja, uma vez por dia. Não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Guarde isso, ele está conosco, por si só basta. Assim seja. Beijo no coração. Que eu vos abençoo no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.